Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento com vocês as principais notícias da última semana. Antes de a gente começar o vídeo, você já sabe, não se esquece de curtir se você gosta aqui do Fadel News e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E eu preciso começar com esta notícia de que Bolsonaro agora está oficialmente preso. E assim, a história toda, né, de como o Bolsonaro está agora oficialmente, ele está agora realmente cumprindo a prisão dele, tá? Inicialmente a prisão foi preventiva, mas agora já é a prisão definitiva da pena dele mesmo, porque no meio do caminho, né, entre ele tentar fazer o que ele fez... Calma, vamos falar, né? Calma. Tô me passando aqui, vamos parte por parte. O que acontece? No dia 22 de novembro, né, o Bolsonaro, sem pensar em mim, que tinha acabado de gravar o Fadel News na semana passada, eu adoraria ter que isso tivesse sido, assim, bem pertinho de quando eu gravo o Fadel News, mas não, ele fez logo depois, mas enfim. Ele tentou... Gente, é muito bom, cara. Ele tentou arrebentar a tornozeleira eletrônica dele. Tornozeleira eletrônica. O que foi que eu falei agora? E, gente, tipo assim, tem um vídeo muito bom, que é o vídeo da policial que vai lá, tipo, na casa pra ver, né? Porque, obviamente, eles têm ali todo um sistema que se você tenta mexer naquilo, né, vai alguém lá pra ver o que tá acontecendo. Porque, obviamente, não é pra você tirar e eles sabem se você tá tentando tirar ou não. E aí ela gravou um vídeo, e eu não sei como esse vídeo vazou, na verdade, mas tem esse vídeo na internet. E aí é o vídeo, né, dela ali gravando a tornozeleira toda meio derretida, né, porque ele tentou tirar a tornozeleira com uma solda. E aí ele meio que fala, eu tava mexendo aí pra ver. Caralho, é muito bom. É muito bom. Não tem desculpa, sabe, pro que aconteceu. Tipo, você tentou usar uma solda no negócio, não é nenhuma coisa que você tem em casa, sabe, que poderia, né, falar, vamos ver aqui. Não, alguém tem que ter te trazido isso de algum lugar. Ninguém tem uma solda em casa. Enfim, obviamente não funcionou, né? E aí ele foi preso preventivamente. Não é prisão, sabe, na Papuda. Ele tá num quarto que, pô, assim, na moralzinha, tem frigobar, tem ar-condicionado, uma caminha direita. Ele não tá, tipo, na prisão brasileira raiz, sabe? Inclusive, deixa eu contar um detalhe aqui, uma curiosidade. Quem me contou essa notícia em primeiro lugar, né? Não vi na internet isso. A minha mãe me mandou uma mensagem, né, pra me contar que o Bolsonaro estava preso porque ele tinha tentado tirar a tornozeleira eletrônica. E aí a minha mãe já me contou essa história, assim, meio puta, falando assim, mas eu quero ver ele na Papuda, porque ele não tinha ido pra Papuda. Então a minha mãe ainda não tá feliz o suficiente, ela quer mais que isso, mas daí já não sei se vai acontecer. Porque ele tá nessa superintendência da Polícia Federal de Brasília, que eu não sei o que é, tá? E também não vou pesquisar o que é, mas não é uma prisão normal. É tipo um quartinho. É um quarto, e frigobar e tal, etc. Então é um negócio meio confortável, não tá na Papuda. Se vocês quiserem, né, Polícia Federal aí, deixar a minha mãe mais feliz, por favor, transfiram ele pra Papuda, que a minha mãe vai ficar muito mais feliz. E aí, nesse caminho, né, ele foi preso preventivamente, e aí, nesse meio do caminho, também, porque ele não tava preso ainda, cumprindo a pena dele de fato, porque precisava, assim, até a pessoa ser presa e começar a cumprir a pena, precisa exaurir todos os pedidos de recurso, né? Porque, tipo assim, você é condenado, mas você pode pedir vários recursos, as coisas podem mudar. E aí, meio que acabou esse período, acabou todos os recursos, e aí, de fato, ele podia ser preso, então ele já tava lá, e aí falaram, agora você continua. E, inclusive, eles até tinham pedido pra ele ir pra prisão domiciliar, meio que como... tem uma palavra específica, que agora eu esqueci, que é uma coisa tipo assim, humana. Não é humana, empática? Tem uma coisa assim, meio que querendo dizer assim, eu não vou lembrar a palavra agora exatamente, mas é meio querendo dizer tipo assim, o pobre coitado tá todo fudido, ele é um fudido, coitado, um pobre de um fudido, tá aí vomitando cocô. E não, eu não tô nem sendo irônica falando que ele tá vomitando cocô, porque saiu notícias um tempo atrás, não foi, acho que foi semana passada ou retrasada, de que esse negócio dele, do intestino e tal, desde a facada, que ele teve que fazer muitas e muitas cirurgias, né? Esse negócio, assim, eu vi uma explicação de um médico falando que é um negócio assim, você tem que fazer cirurgia, mas cada vez que você faz cirurgia é pior. Aí eu fiquei até sem entender, né? E aí? Mas então, assim, o negócio ele vai piorando. Esse negócio que ele tem dessas
adesões do intestino, vários negócios ali, né, no intestino. E aí, ele chegou num ponto agora que, de acordo com umas notícias que eu vi sobre isso, ele teria até, assim, vomitado cocô. Não tem nem outro jeito de eu explicar pra vocês isso. É isso, sabe? É um negócio que começa a dar ali que... Ai, não quero mais falar também sobre isso, não. Cara, eu não sou muito fresca com essas coisas, não. Mas, não dá pra imaginar, né, isso direito. Nossa, vamos mudar de assunto. Enfim, pediram pra ele ser transferido pra prisão domiciliar de uma forma meio tipo assim, coitado, ele é um pobre coitado, tá todo fudido. Mas negaram. Então, o pobre coitado todo fudido tá lá na superintendência da Polícia Federal. E aí, o que tá sendo investigado, né, é assim... Por que caralhos ele tava mexendo nessa tornozeleira eletrônica? Eu não consigo falar tornozeleira, você fala muito rápido. Por quê? Por que ele tava mexendo nessa porra, né? E aí, eles estão trabalhando com algumas hipóteses de um plano de fuga, né? Um possível plano de fuga. Porque o que se entende é que ele estava mexendo nessa tornozeleira para poder fugir. Provavelmente porque ele sabia que muito cedo ele ia ser preso de fato, que os recursos estavam, né, chegando ao fim. E aí, assim, eles acham que tinha um monte de seguidor dele ali na frente e que isso podia, né, criar ali uma distração também para ele fugir. E aí eles estão considerando algumas hipóteses. Uma delas é que ele poderia fugir pro consulado americano, que é considerado daí solo americano, né, e aí pedir asilo no consulado americano. Isso poderia ser uma das coisas. E outra coisa que eles estão estudando é que o plano de fuga poderia ser ele ir... Ali tem um aeroporto pequenininho, uma dessas pistas de voo da família do Piquet, que é perto da casa do Bolsonaro, e que isso está sendo cogitado como uma hipótese, tá? Tudo que eu tô falando é hipótese, não tem nada confirmado, de que ele poderia ir pra lá, pra esse negócio desse aeroportinho, desse negócio lá da família do Piquet, pra fugir do país. Ou seja, assim, não existe nada confirmado, são só, né, hipóteses sendo trabalhadas. Além disso, também está sendo investigado que logo antes, tá, dele ser preso preventivamente, não foi depois, né, foi quando ele ainda estava, né, com a tornozeleira eletrônica em casa. O Nicolas Ferreira foi visitar o Bolsonaro, e aí tem uma câmera lá, eu acho que deve ser pra Polícia Federal ver, não sei, deve ser, né, provavelmente. E aí tem uma câmera lá, e aí o Nicolas Ferreira tava com o celular, e aí tá sendo investigado isso também, eles estão perguntando que caralhos o Nicolas Ferreira tá fazendo com o celular lá, porque o Bolsonaro tava proibido de mexer em redes sociais, tanto do celular dele quanto por terceiros. Então ninguém poderia ir lá visitar e tá com o celular, sabe? Então isso daí também tá sendo investigado. O Bolsonaro não foi a única pessoa a ser presa nessa semana, porque outras pessoas que também foram condenadas no mesmo processo legal que ele também foram presas agora para cumprir as penas, porque agora, né, acabou os recursos. Então é o Bolsonaro, que tá preso, o Walter Braga Neto, que é ex-ministro e um dos militares, né? O Aldemir Garnier Santos também tá preso, o Anderson Torres também tá preso, e o Augusto Heleno, preso. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, também preso. Quem não tá preso ainda é o Alexandre Ramares e o Mauro Cid. Esses dois ainda não estão presos. Inclusive, o Alexandre Ramares, na real, o status dele é foragido, porque ele foi para os Estados Unidos pouco antes de sair nessas decisões todas. Ele, assim, ninguém conseguiu prever que a galera tava mais de olho no Bolsonaro, né, fugir. E aí aqui a gente tem algumas coisas curiosas sobre todas essas prisões, tá? É a primeira vez na história do Brasil, desde a proclamação da República, que ex-presidentes e militares de alta patente são presos por golpe de Estado no Brasil, né? No caso, tentativa de golpe de Estado. E isso daí é uma coisa super importante, ainda mais a gente pensando na ditadura militar do Brasil, né? Significa que todos os generais daquela época, essas pessoas, elas nunca foram presas e condenadas pelos crimes que aconteceram e pelo golpe de Estado que foi dado no país. É a primeira vez. E eu assisti, assim, o depoimento de alguns advogados, né, uma galera que entende bastante do assunto, falando que essas condenações foram super transparentes e que isso vai deixar um histórico muito bonito de como fazer condenações para golpes de Estado no país, né, um país, inclusive, como o Brasil, que a gente tem um histórico de ter uma insegurança, instabilidade política, que, né, a gente já teve umas tentativas, né, de golpe de Estado e golpes de Estado no nosso país e tal, enfim. Inclusive o Lula, ele deu um discurso nessa semana, que ele fez ali, né, um discurso e tal, uma coletiva de imprensa muito legal, para anunciar, né, que a partir de agora está valendo
a lei da isenção de impostos para quem ganha até 5 mil reais, né? Isso agora tá, assim, como é que é quando fala que a lei tá... Ô, caralho, eu tô esquecendo as palavras todas hoje. Quando a lei foi... Sabe? Você sabe o que é. Eu esqueci a palavra. Enfim, e aí ele falou sobre isso, né? Falou que a gente não se deixou levar pela influência externa, né? Que os Estados Unidos tentou muito acabar com né, com essas investigações e com esse julgamento, e que nós mantemos a nossa soberania e que a gente mostrou para o mundo como que se faz. E, assim, é muito bonito, porque é verdade mesmo. Assim, todo mundo estava olhando para o Brasil nessa hora, né? A gente já falou sobre isso aqui no Fadel News e, assim, a gente mostrou, a gente deu um exemplo, foi assim, um exemplo muito bonito para o mundo. Sancionada. Eu tinha anotado aqui, quando a lei foi sancionada. Pô, ter olhado as minhas anotações primeiro, né? Agora eu quero dizer que a Juliana Oliveira, que ficou conhecida na internet como a Juju do Pix, porque ela pedia Pix, né, para ajudar a pagar as cirurgias para remover o óleo que tinha sido injetado no rosto dela num procedimento que ela tinha feito numa clínica ilegal, né, para tentar ficar com traços mais femininos, porque a Juju, ela é uma mulher trans. Ela agora passou oficialmente pela primeira cirurgia de retirada desse óleo. Ela falou numa reportagem que ela tá sem dor, que a recuperação tá sendo muito tranquila, mas que ela ainda vai ter que passar por outras cirurgias além dessa. Ela fala que daqui a 6 meses ela vai passar por outro procedimento, né, e que talvez ainda tenha que passar por outros ainda. Ela fala também, né, sobre as pessoas associarem ela com um fofão, fala que as pessoas não têm muita educação, que elas começam a chamar ela assim, né, pra debochar. E aí ela fala, né, que as pessoas, elas cometem erros, mas que isso não dá o direito às pessoas de faltarem com a educação com ela, né. E eu imagino que deve ser, assim, um processo extremamente doloroso pra uma, assim, mulher trans, que é uma pessoa que já nasce com uma disforia, né, do corpo, do próprio corpo, e aí é uma pessoa que muitas vezes já fica um pouco à margem da sociedade, né, já é mais difícil para uma pessoa trans conseguir emprego muitas vezes. Muitas vezes essas pessoas daí, elas não têm o apoio da família, então elas têm que recorrer né, outras formas de ganhar dinheiro que elas não gostariam, elas muitas vezes têm uma vida que elas não gostariam para conseguir se sentir bem com elas mesmas, né, no próprio corpo. E por causa, inclusive, dessa falta de acesso, né, muitas vezes acabam se sujeitando a esses procedimentos em lugares ilegais, porque elas não têm acesso às outras coisas todas, né? E aí é muito triste você ver uma pessoa que acaba passando por essas coisas todas, cometendo esse tipo de erro, porque a pessoa não tem acesso, e no final das contas, assim, pô, é muito sofrimento, sabe? É muito sofrimento. Inclusive, aqui nessa matéria fala, eles disseram pra ela que tinha sido aplicado silicone industrial, que, ou seja, já é uma coisa que não é segura de você fazer, tá? Isso já é algo que pode dar muita merda, mas que ela descobriu que, na verdade, foram 21 seringas de óleo mineral, tipo, basicamente óleo de cozinha. Assim, é um negócio, assim, pô, muito sinistro, é muito triste, é muito triste. Eu desejo pra Juliana, assim, melhoras, que todos os procedimentos dela vão bem, porque ela ainda vai ter que passar por outros, né? E assim, gente, vamos ter mais empatia com as pessoas. Agora eu quero contar essa daqui pra vocês em tom de fofoca. Viralizou no TikTok um vídeo de uma gringa, que é uma criadora de conteúdo, blogueira de viagem, sabe, gringa, que se chama Kirsty Will. E a Kirsty, ela faz uns manuais, assim, dos lugares e tal, que ela disponibiliza para as pessoas, né? E aí tem mapas interativos, tem as fotos dela na viagem, etc. E a história que a Kirsty conta é que uma influenciadora brasileira teria pego todo esse conteúdo dela, né, traduzido para o português, inclusive pego o mapa dela também, né, esse mapa interativo, tudo isso, e escreveu esse conteúdo num concurso, acho que é um concurso, um prêmio, uma premiação de jornalismo de viagem, e ganhou. Teria ganhado, inclusive, um troféu, né, ganhou voucher na KLM para uma passagem para Europa e tudo isso. E que
A Kirsty descobriu isso, né? Entrou em contato com a premiação, que disse que retirou esse prêmio dessa influenciadora brasileira, né? E que a Kirsty teria encontrado no blog dessa influenciadora com o namorado dela, todos os dois brasileiros, teria encontrado vários outros conteúdos dela, que seriam, assim, traduções do que ela tinha feito desses manuais, né? E, inclusive, algumas vezes eles pegavam fotos que ela tinha tirado, que ela estava na foto e tiravam, né, provavelmente com inteligência artificial ou Photoshop, tiravam ela da foto. E que ela encontrou também no blog deles outros conteúdos de outros influenciadores de viagem gringos também traduzidos, e que ela estava lentamente entrando em contato com essas pessoas. E aí que ela tinha, né, feito um copyright claim e tal, né, acho que ela provavelmente registrou o conteúdo dela e entrou lá com um pedido de copyright, que tinha sido retirado, então, o conteúdo dela, mas que tinha ainda conteúdo de outras pessoas. E que ela estava tentando avisar para essas outras pessoas para fazerem a mesma coisa. De acordo com o vídeo no TikTok dela, ela posta uma foto da influenciadora recebendo o prêmio. Seria a Daisy Ramos e o Gui Curi. Mas isso é o que as pessoas estão falando nos comentários, né? E de acordo com a foto que ela postou. E aí aqui, ó, fica o meu apelo. Porque vira e mexe acontece alguma coisa do tipo, né? De ter algum influenciador no Brasil que a gente descobre que tá pegando conteúdo de outras pessoas, simplesmente traduzindo, né? Já teve um caso, um tempo atrás, que a menina traduzia até as piadas, e que às vezes as piadas nem faziam sentido em português. Enfim, já teve vários casos desse tipo. Assim, preste atenção em que tipo de conteúdo você tá consumindo, sabe? É normal que influenciadores se inspirem em outros influenciadores, né, em alguma coisa, mas não é normal que alguém simplesmente copie e cole o conteúdo de uma outra pessoa. Eu já tive isso acontecendo comigo, basicamente, inclusive dentro do próprio Brasil. Acho que a gente normaliza isso demais e isso não deveria ser normalizado, de simplesmente pegar e copiar o conteúdo de uma outra pessoa, né? Você viu num lugar e você simplesmente reproduz aquilo sem acrescentar nada. Consuma conteúdos de pessoas que fazem a sua própria pesquisa, que escrevem o seu próprio roteiro, né? Que se dedicam ao conteúdo que elas apresentam pra você. É justo. E agora a gente precisa falar do ataque aos guardas na Casa Branca. Cara, os Estados Unidos, eles estão dando um show aqui de conteúdo pra mim ultimamente, né? Todo Fadel News a gente fala dos Estados Unidos. O que aconteceu foi que no dia 26 de novembro, mais ou menos aí por volta de umas 2 da tarde, lá em Washington, 2 soldados da Guarda Nacional Americana foram baleados, não exatamente na Casa Branca, tá? Mas algumas quadras da Casa Branca. As autoridades dizem que esse episódio foi um ataque direto e está sendo tratado como um ato de terrorismo. A vítima, esses 2 militares, ficaram gravemente feridos. Eles estão no hospital agora, eles estão vivos. Inicialmente tinha sido noticiado que eles já haviam morrido, mas eles não morreram, eles estão vivos, mas eles estão em estado grave. Basicamente, o suspeito, ele se aproximou e, numa curta distância, ele atirou contra esses militares. Foram 10 a 15 disparos. E aí, logo, outros membros da Guarda Nacional conseguiram imobilizar ele. Aí, Donald Trump falou que o cara ia pagar por esse ataque monstruoso e chegou a chamar ele de animal. E aí, ele também enviou mais 500 militares da Guarda Nacional para Washington. O que acontece? Desde alguns meses atrás, e agora eu não vou lembrar aqui, e eu não sei se eu tenho nas minhas anotações, o Trump mandou vários guardas nacionais para Washington, dizendo que a cidade estava muito perigosa e tal. Foram 2.000 guardas nacionais em Washington. Tanto é que há pouquíssimo tempo atrás, logo antes desse ataque, ele dizia que isso tinha meio que consertado, que Washington agora era uma cidade segura. Quem foram atacados foram esses guardas que ele enviou a Washington. A gente ainda não sabe quais são as motivações desse ataque, até agora não foi divulgado. Mas o suspeito é um homem chamado Ramanullah Lakanwa. E ele é um homem afegão de 29 anos. Ele chegou nos Estados Unidos em setembro de 2021 num programa que ajudava a evacuar pessoas que tinham ajudado o governo americano durante a ocupação do Afeganistão. Porque essas pessoas estariam correndo risco no Afeganistão por elas terem ajudado o governo americano. E aí, uma vez que você chegasse nos Estados Unidos usando esse programa, isso não te concedia um status imediato de green card, você tinha que, então, solicitar asilo político, né? E ele aplicou para esse asilo político em dezembro de 2024 e teve o asilo concedido em abril desse ano de 2025.
Eu tinha visto algumas notícias antes dizendo que ele estava com um status irregular nos Estados Unidos, mas aparentemente ele não estava, não. Então, assim, os relatos é de que ele teria servido a unidades afegãs que eram apoiadas pelos Estados Unidos no Afeganistão. E ele teria cooperado com a CIA, por exemplo, né, e a inteligência americana, no geral. Ele não tinha nenhum antecedente criminal também, pelo menos nada assim que a gente saiba. E aí, né, o Trump classificou isso como um ato de terror e de ódio. E imediatamente, logo depois, a Agência de Imigração dos Estados Unidos suspendeu indefinidamente o processo dos pedidos de visto, green card ou asilo de todos os cidadãos afegãos. Tudo que está pendente foi suspenso. Ou seja, essa decisão, ela afeta, assim, milhares de pessoas. O que o Trump fala é que eles precisam revisar os sistemas de veto de imigrantes que venham do Afeganistão. E talvez algumas pessoas sejam expulsas baseado no status, se elas não pertencem ou se elas não agregam valor. Que foi exatamente isso, nessas palavras que o governo americano falou. O que isso significa, exatamente não sei. Isso é muito complicado porque tem muita gente que pede o asilo político para os Estados Unidos justamente porque eles ajudaram os Estados Unidos. E voltar para o Afeganistão, às vezes pode ser assim... ir direto pra prisão, tortura ou até uma sentença de morte, basicamente, para algumas dessas pessoas. Só que isso dá a desculpa perfeita, né, pra Casa Branca, para justamente criar mais impedimentos para essas pessoas, esses imigrantes. Ainda mais no momento dos Estados Unidos, onde eles já estão basicamente criando quase que, assim, uma situação de guerra civil, quase, com essa coisa de buscar os imigrantes. Muitas vezes as pessoas nem tão ilegais nos Estados Unidos, né? E são levadas e tá um caos já com isso por lá. E isso só vai servir de mais combustível pro negócio. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!